Fala Marajá, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Denis, técnico de atletismo, psicomotricista, professor universitário. Eu me comprometi e eu vou cumprir. Eu vou gravar alguns vídeos falando sobre o atletismo e a relação que ele tem com a nossa vida, fazendo algumas reflexões bem legais. Eu falei para as pessoas que poderiam me enviar sugestões de temas e várias enviaram. Achei super legal mesmo e agradeço a todos que enviaram e pode ter certeza que eu anotei e eu vou cumprir sim com o que eu disse. 2 pessoas vão ser atendidas hoje, é bem legal isso, eu consegui conciliar os 2 pedidos. A história é do Vanderlei Cordeiro de Lima e o tema é expectativa e ansiedade. Vamos lá? Bom, vamos lá. A história do Vanderlei Cordeiro de Lima é uma história bem bonita, bem bacana, que daria para a gente fazer em cima de vários temas. Só que hoje a gente vai falar sobre expectativa e ansiedade. A família do Vanderlei, ela veio lá do Nordeste do Brasil, devido à seca, e foi para o Paraná, porque eles eram lavradores, eles precisavam da colheita para sobreviver. O Vanderlei nasceu lá, cresceu lá e foi lá que ele se formou um atleta. Ele ia e voltava todo dia correndo para a escola. Nos intervalos ele corria em volta da quadra e foi aí que o diretor da escola, o Chicão, deu seu primeiro par de tênis e convidou ele para participar das Olimpíadas Escolares naquele momento. Tudo começou mais ou menos por ali. Ali que ele percebeu que ele tinha um dom, ele até sonhava em ser jogador de futebol, gostava de jogar de lateral direito, mas não era a praia melhor dele não, o negócio dele era correr mesmo. E aí ele virou atleta, foi inserido no atletismo com seus 14 anos e começou a realmente treinar provas de meio fundo e fundo. Só que em 94, uma história bem curiosa do Vanderlei, ele foi chamado para ser o coelho da prova. O que é o coelho da prova? O coelho da prova é aquele cara que vai puxar os atletas mais fortes durante um determinado percurso, só que ele vai sair da prova. E quando ele sair da prova, esses atletas já vão ter conseguido ter um ritmo mais forte para concluir a prova. Só que depois de 21 quilômetros, o Vanderlei ele ficou e ganhou a prova, porque ele estava se sentindo bem. E foi aí que ele viu que ele tinha também essa aptidão para maratona. 2 anos depois, eles decidiram treinar sério, em 96, para as Olimpíadas de 2004. E eles trabalharam duro. Ele, o seu técnico Ricardo D'Angelo, criaram várias planilhas, vários tipos de treino para poder atingir a tão sonhada medalha olímpica de uma maratona. A maratona, para quem não sabe, ela é a última competição de uma Olimpíada, o que mostra que você fecha realmente aquele evento tão grandioso com chave de ouro. Em 2004, ele já bem preparado, já tinha ganho 2 Pan-Americanos como maratonista, então ele estava bem preparado e treinou bastante para chegar lá. Chegando lá, no quilômetro 36, um padre maluco entrou no meio da corrida e agarrou ele e derrubou ele. Ele estava liderando a prova, ele estava mais ou menos a 150 metros dos seus concorrentes, só que perdeu completamente o ritmo da prova. E aí que a história do Vanderlei começa a ficar bonita e mostrar pra gente que ansiedade e expectativa são coisas que a gente tem que aprender a lidar. O Vanderlei poderia ter desistido da prova, poderia ter agredido o padre, mas não. Ele levantou porque ele já tinha passado por tanta dificuldade nessa vida que aquela lá era só mais uma que ele estava enfrentando. Por mais 3 quilômetros ele conseguiu liderar essa competição, só que depois ele foi ultrapassado por mais 2 concorrentes. Aí ele até pensou assim, num dos seus depoimentos, ele comenta, 2 já me passaram, eu não posso deixar passar o terceiro, porque eu quero, e o meu objetivo, e eu treinei para isso, é a medalha. Quando ele entrou no estádio, ele já sabia que não tinha mais jeito, ninguém mais ia passar ele. Aí o estádio começou a gritar, a ovacionar, porque a grande dúvida não era mais quem ia ganhar. A dúvida é, o brasileiro continuou
O brasileiro vai continuar? O brasileiro termina a competição em que lugar? O que vai acontecer com esse brasileiro? E esse brasileiro que não desiste nunca foi lá e ganhou a sua medalha. Depois disso, houve uma tentativa do COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, de ter a medalha de ouro, mas o Vanderlei ganhou uma medalha muito melhor, que é a medalha do Barão de Coubertin, que demonstrou o seu espírito olímpico por ter continuado na prova. E o que isso tem a ver com ansiedade e expectativa? Bom, o Vanderlei, ele, desde a sua família, eles já vinham criando expectativas de vida melhor. Se a gente parar para perceber, a sua família, quando queria sair lá do Nordeste, é porque já sabia que no Sul poderia ter uma vida melhor. Então eles agiram na vida deles, buscando uma expectativa melhor. E não ficaram simplesmente ansiosos, desesperados, preocupados, entraram em depressão, porque estava ocorrendo um problema que era a seca. Não. Eles criaram uma expectativa, a gente vai melhorar, a gente vai sair daqui e, em nome de Jesus, a gente vai conquistar as coisas. Depois disso, quem teve a expectativa na vida dele? O próprio diretor da escola. Ele viu que o menino tinha um dom, ele viu que o menino poderia ser alguém nessa vida. Então ele foi lá, deu um par de tênis para o menino e investiu numa simples corrida que iria motivar o menino. Ele poderia ter simplesmente deixado esse menino correndo ali no intervalo, mas não. Ele fez a diferença na vida desse menino. Em quantas vidas você já fez a diferença? Em quantas vidas você já gerou uma expectativa de vida? Ou não? Ou você fica só ansioso com os seus problemas, com as suas questões, com os seus conflitos e não consegue fazer mais nada? Ansiedade é uma coisa muito complicada, porque só gera um conflito mais interno ainda. Agora, quando você planeja, faz uma perspectiva, aí sim você está criando uma expectativa positiva para resolver os seus problemas. E no final, quando o Vanderlei recebeu o tombo e se levantou, qual era a expectativa dele de concluir a prova? Ele treinou 8 anos, ele não treinou 8 dias. Ele não tinha uma ansiedade, ele tinha uma certeza. E essa é a grande diferença. Você não tem que ficar ansioso pelo que vai acontecer. Se você se preparou, se você está capaz, Deus está vendo. E com certeza você vai chegar, tá bom? Não fique ansioso. Faça planejamento das suas expectativas. A gente costuma dizer no atletismo que um bom rendimento anual de um atleta é de 2 a 5% do seu rendimento anterior. Faça isso. Se planeje melhor, que você vai conseguir, tá bom? Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no vídeo. O vídeo está no YouTube, está no Facebook. Comenta, curte, ainda manda mais tema para a gente discutir. Um abraço, fica com Deus.